somente participarmos como temos participado, segundo domingo de cada mês. Tem pastores amigos que mudaram a Santa Ceia para o primeiro domingo. E não que estou até mesmo com esses planos, mas falando aos irmãos que realmente é um culto diferenciado. Mas quero que os meus irmãos e irmãs que aqui estão peguem em mãos da sua Bíblia Sagrada e abrem primeiras cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeiras cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Aleluia. Primeiras cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Cadê a Dani? A Dani está na sala de som? Ou foi para a escolinha? Fiquei sabendo de algo, irmã Mazé. E vou estar pegando a Dani depois. Ela falou que eu nunca chamei a atenção dela, mas vou chamar a atenção dela até mesmo hoje. Entreguei uma Bíblia para ela colocar uma capa para mim. E eu fiquei sabendo ontem que ela falou para a pastora: não vou devolver a Bíblia do pastor enquanto eu ler todos o esboço que tem nela. E eu fiquei sabendo disso, porque a minha Bíblia era toda marcada, sabe, irmãos? Não somente esta, mas aqui está a Dani, tem outra em casa, toda marcada ela. Tem pessoas que chegam ao ponto de dizer: mas a Bíblia não é a própria boca de Deus falando, mas se encontra rabiscando a boca de Deus. Não, é quando o Espírito Santo de Deus nos revela algo, passo eu a anotar, e vou dar isso aqui para ela, viu, pastora? Vou dar até mesmo esse caderninho para ela. Ganhei já faz um ano, e o irmão Vinícius falou para mim: pastor, é para o senhor usar, né? E aqui tem vários esboços aqui nesse livrinho aqui, nesse caderninho. Eu vou dar para a Dani. Vai ter bastante conteúdo para ela estar até mesmo lendo. Então pode até mesmo lembrar isso. Terminando aqui essas folhas aqui, vou dar esse caderno de esboço para a Dani. Oi? Vai ter que pregar, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Como de costume estarei lendo esse versículo, e que a igreja repete após a minha leitura. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém? Pode se assentar no seu lugar, que teus pensamentos continuem voltados a Deus. Amantíssimo Deus, te louvo, te engrandeço, te exalto por tudo que o Senhor Deus tem feito, Pai, neste lugar. Lugar que não é outro senão, ó Deus, a tua casa, a tua morada, a tua habitação, aonde eu creio que o Senhor tem o poder de manifestar, Deus, a tua glória, a glória que com certeza, Deus, passa a envolver a cada coração, glória que passa a envolver, ó Deus, cada alma que aqui se encontra presente, fazendo a alma de cada um de nós, ó Deus, nos encontrar com certeza desejável, Senhor meu Pai, de cada vez mais, ó Pai, estarmos contemplando as tuas maravilhas. Deus, que esta mensagem fale ao coração de cada pessoa, que cada pessoa, Senhor Deus,
se encontre atento, e atento em tudo que venha a ser dito, e que venha se encontrar sim Deus, colocando em prática, porque esse é o objetivo da ministração da tua palavra, Senhor Deus. É o que passo eu a lhe pedir, e se eu lhe peço, peço em nome de Jesus, e as palmas engrandece e exalta ao Rei da Glória, ao Deus maravilhoso, ao Deus poderoso. Não vou me estender, mas peço a atenção de todos no que se encontrará sendo ministrado nesta manhã. E o que nesta manhã Deus quer falar aos nossos corações é o que se encontra aqui em primeiras cartas aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, a qual a palavra de Deus nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Paulo, quando escreve esta carta ao povo de Corinto, ele faz esta solicitação, e a solicitação que ele faz era para que todos que se encontravam na igreja de Corinto se encontrassem primeiramente sendo pessoas firmes. E não somente ele se encontrou fazendo esta solicitação, mas para que todos que se encontravam na igreja de Corinto viesse ser constante, e viesse assim também ser sempre abundante na obra do Senhor. Esmiuçando o conteúdo que se encontra nesse versículo de número 58, entendemos que Paulo se encontrou, ele pedindo para que o povo de Corinto, eles viessem ser firmes. Como assim, pastor, viesse ser firmes? Paulo se encontrou pedindo determinação, e determinação sobre cada membro da igreja de Corinto. E eu creio que é o desejo de todo líder, é o desejo de todo pastor, que a igreja onde se encontra pastoreando, os membros da igreja se encontrem firmes, sejam pessoas determinadas. Porque quando passamos nós a demonstrarmos determinação naquilo que fazemos, naquilo que executamos, com certeza passamos nós a termos um grande resultado. É como eu confesso aos meus irmãos, que momentos do ensaio, estava aqui eu na igreja, me encontrei por algumas vezes somente observando quando se encontrava os grupos ensaiando, e tudo foi até mesmo limpo. Mas eu confesso aos meus irmãos que sempre há algo, irmãos, que chama a atenção de uma pessoa quando se encontra observando determinadas coisas acontecendo. E o que me chamou minha atenção foi a maneira que as crianças, elas se encontraram aqui adorando a Deus através de gesto. E eu sou uma pessoa que observo, e vi que quando se encontrou uma jovem, ela puxando até mesmo a fila de um lado, e a outra jovem puxando a outra fila do outro lado, e as crianças se encontraram todas nas suas devidas posição. E até comentei com a pastora, ali até mesmo sentado. O que eu passei a ver foi determinação, irmãos. E quando há determinação, com certeza os objetivos, eles passam a ser alcançados. Então esse desejo não é somente de pastor, esse desejo não é somente de bispo, de apóstolo, esse desejo não é somente de líderes, mas esse desejo passa a ser também de Deus olhar para o teu povo e ver determinação no seu povo. Não ver um povo que se encontra cocheando,
em dois pensamentos. Como assim, pastor? Se encontrando tendo o comportamento que o povo de Israel estiveram na antiguidade, quando não sabia quem eles se encontrariam servindo, se era Deus, se era Baal, ou se era ali até mesmo os Balaíns que se encontravam, eles até mesmo adorando. Tanto que Elias, demonstrando firmeza, determinação, ele se encontrou chegando a dizer: tudo que se encontra acontecendo acaba hoje. Hoje vocês irão decidir a quem vocês se encontrarão servindo, a Deus ou a Baal. Vemos que Elias, através da determinação, se encontrou ele contemplando todas as pessoas que se encontravam no monte, quando Deus responde à oração de Elias através de fogo, dizendo: só o Senhor é Deus. Então Deus, irmãos, Ele quer olhar para nós. Deus, Ele quer olhar para a igreja e ver uma igreja firme, uma igreja que se encontra firme na rocha. Como firme na rocha, pastor? Uma igreja que se encontra firme em Cristo. Porque quando a igreja se encontra firme em Cristo, a igreja se encontra tomando a mesma atitude que Paulo, ele se encontrou tendo em um momento do seu ministério, quando ele se encontrou a relatar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando se encontrou ele escrevendo esta carta ao povo de Corinto, ele sabia muito bem o que se encontrava ele escrevendo, tanto que ele pede para que o povo viesse a ser firme. Mas não adiantava ele se encontrar pedindo para que o povo fosse um povo firme, um povo determinado, e ele, meu irmão, minha irmã, não se encontrava a demonstrar que era um homem firme e um homem determinado. Isso com certeza teria que se encontrar iniciando nele. E ele, assim, percebendo que ele era uma pessoa determinada, ele poderia se encontrar solicitando aos que se encontravam sendo ali, meu irmão, minha irmã, governado por ele, também se encontrar pedindo essa determinação. Mas porque Paulo, ele era um homem firme, porque Paulo era um homem determinado, porque ele era um homem que se encontrava se espelhando em Cristo, tanto que ele se encontrou em um momento dizendo: seja os meus imitadores, assim como de Cristo eu sou. Então nós sabemos da onde ele se encontrou, meu irmão, minha irmã, aprendendo a ser uma pessoa firme. E não somente ele pediu firmeza, determinação, mas pediu para que o povo fosse um povo constante. E quando ele se encontrou pedindo para que o povo fosse um povo constante, ele se encontrou solicitando que aquilo que as pessoas viessem a iniciar, as pessoas viessem a se encontrar dando continuidade. Não era para estar começando algo e deixando esse algo pela metade. Teria que estar adotando sobre as suas vidas aquilo que o próprio Paulo passou a relatar, que aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para concluí-la. Deus nunca se encontrou iniciando algo e se encontrou deixando esse algo pela metade. Sempre o que ele iniciou, ele se encontrou concluindo. E Paulo estava pedindo isto para o povo de Corinto. Não era algo que ele estava ordenando, foi um pedido para que o povo de Corinto viesse ser um povo e um povo constante, dar continuidade naquilo que eles se encontraria iniciando. E além
de se encontrar, pedindo para que eles viessem dar continuidade em tudo que eles ali viessem a iniciar, estava também pedindo para que tudo que eles se encontrassem realizando, viesse eles a contemplar resultado. Acredito que todos que aqui se encontram almeja de se encontrar vendo bons resultados naquilo que tem até mesmo feito, irmãos. Ninguém se encontra fazendo algo, e aquele algo que se encontra fazendo, a intenção não é de se encontrar vendo o resultado. Cada pessoa que se encontra liderando um grupo, os trabalhos que são feitos, os trabalhos que são realizados, a intenção da pessoa é de estar até mesmo vendo o resultado. Ninguém se encontra fazendo algo por fazer. Aquilo que passa a ser feito, a intenção da pessoa é se encontrar vendo o resultado. Por isso que Paulo pediu para que eles viessem ser um povo abundante, de se encontrar vendo o resultado em tudo que se encontrava executando. E para nós vermos resultado naquilo que nós executamos, temos que executar, meu irmão, umas coisas com excelência. Então, nesta mensagem que Deus nesta manhã fala com cada um de nós, se encontra dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E quando nós assim passamos a meditar nesse texto, meu irmão, minha irmã, com certeza passa a vir em nossa mente muitas biografias de pessoas que foram firmes, pessoas que foram constantes no que se encontravam executando, pessoas que se encontraram vendo grandes resultados nos trabalhos que estavam sendo realizados. E entre pessoas que se encontram aqui nesse livro sagrado, eu passo, meu irmão, minha irmã, a me lembrar de algo que aconteceu com um homem que quando se encontrava no cativeiro, um homem que quando se encontrou com um dos seus patriotas, ele se encontrou querendo saber como se encontrava o seu povo. E foi quando esta pessoa que foi abordada por esse homem se encontrou relatando a situação que se encontrava o povo daquele que se encontrou fazendo uma pergunta, dizendo: estão sofrendo. Desde o momento que o muro foi derrubado, essas pessoas que escaparam do cativeiro se encontram vivendo debaixo desse despojo. E a Bíblia diz que quando esse homem, por nome de Neemias, recebe a notícia de Hanani, ele se assenta. Ele começou nesse momento, meu irmão, minha irmã, trazer em sua memória a situação a qual que ele se encontrava vivendo antes da invasão de Nabucodonosor, ali contra a cidade de Jerusalém. E quando ele se encontrou trazendo em sua memória o momento que os muros se encontravam eles de pé, ele se encontrou assim também, trazendo em sua memória o momento de sofrimento do povo de Israel, que permaneceram na cidade de Jerusalém. Mas ele percebeu que sentado, chorando, lamentando, não iria adiantar absolutamente nada. Foi quando ele se levanta e deu continuidade em um trabalho que ele se encontrava constantemente executando na cidade da Babilônia. Era cativo, mas mesmo cativo,
aquilo que ele fazia com excelência. Não estava a serviço do rei de Israel, ele se encontrava a serviço do rei e do rei da Babilônia, mas ele se encontrava fazendo tudo com dedicação, ele se encontrava fazendo tudo e tudo com empenho. E foi o momento que ele se apresentando diante do rei, o rei percebe que alguma coisa aconteceu com Neemias e perguntou: Neemias, está tudo bem contigo? E foi quando Neemias, ele tenta ocultar do rei o que se encontrava acontecendo com ele. Foi quando ele se encontrou dizendo: sim, rei, está tudo bem. E o rei disse: não minta para mim, eu te conheço, Neemias. Nas outras ocasiões que você se apresentou diante de mim, você não se apresentou desta forma, e eu percebo que você se encontra preocupado, eu percebo que você se encontra muito abatido. Alguma coisa aconteceu. Foi quando Neemias, ele revela ao rei o motivo de tanta preocupação. Nesse momento Deus já começou a trabalhar no coração do rei, e o rei, ele permite que Neemias, ele volte para Jerusalém para restaurar o muro que se encontrava em ruína. E no momento que ele se encontra edificando o muro que se encontrava em ruína, se levanta, meu irmão, minha irmã, e se levanta 3 homens, por nome de Sambalate, Tobias e Gesem, querendo impedir a obra. Mas Neemias, ele estava determinado: estou aqui para levantar este muro, estou aqui para mudar a história do povo de Jerusalém. Mesmo que Sambalate, mesmo que Tobias, mesmo que Gesem fizeram de tudo para impedir a conclusão da obra, eles não conseguiram, até o momento que se encontraram eles convidando Neemias para congregar juntamente com eles. Mas esse momento que se encontrou Sambalate, Tobias e Gesem fazendo esse convite a Neemias, a intenção era tirar o foco de Neemias, a intenção era fazer Neemias ele abandonar um trabalho que estava sendo executado, meu irmão, minha irmã, ali com perfeição. Olha o que a palavra de Deus ela relata, olha o que a palavra de Deus ela diz no livro de Neemias, capítulo de número 6. Neemias, capítulo de número 6. Olha o que diz a Escritura Sagrada, livro de Neemias, capítulo de número 6. A intenção de Sambalate, a intenção de Tobias, a intenção até mesmo de Gesem. Você tem a sua Bíblia, não é de estudo? Marca no meio e abra. Você vai encontrar o livro de Salmos. Volta para trás, você vai encontrar o livro de Jó. Voltando um pouco mais para trás, você vai encontrar Esther. E antes de Esther, você encontrará o livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 6. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Olha o que diz a Escritura Sagrada. Neemias, capítulo 6, versículo 1 em diante. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arabio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já tinha havido, que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos
juntamente na aldeia, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal, e enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessarei esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Olha as palavras desse homem, irmãos, palavras que não é difícil eu me encontrar pronunciando, palavras que não são difíceis para que vocês venham se encontrar pronunciando, palavras que Neemias, quando recebe o convite, ele logo se encontrou dizendo: estou fazendo uma importante obra, não posso deixar esta obra, não posso eu abandonar esta obra. E quando ele se encontrou dizendo que não poderia deixar a obra, quando ele se encontrou dizendo que não poderia ele abandonar a obra, ele sabia o porquê que ele não poderia deixar, ele sabia o porquê que ele não poderia e poderia abandonar. Esse momento que ele se encontrou dizendo que não poderia abandonar esta obra, ele se encontrou demonstrando firmeza, porque quando o inimigo ficaram eles assim sabendo a respeito da resposta de Neemias, eles não, meu irmão, minha irmã, sossegaram de querer que Neemias ele deixasse a obra. Tanto que no versículo 4, a palavra de Deus diz assim: e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Vemos o quanto que o inimigo passa a ser insistente. Vemos que assim como esses inimigos de Neemias, eles insistiram Neemias abandonar a obra, Neemias ele deixar, meu irmão, minha irmã, a obra por alguns instantes. Assim também o nosso inimigo Satanás, ele passa a ser insistente para que nós viemos abandonar algo que estamos nós assim fazendo, mostrando que estaremos abandonando algo somente por um determinado tempo, que depois, meu irmão, minha irmã, poderemos nós estarmos retomando aquilo que estávamos fazendo outrora. O convite desses inimigos, não estavam eles dizendo: Neemias, deixe tudo, Neemias, esqueça de tudo, Neemias, volte para a Babilônia, mesmo você cativo, você se encontrava vivendo bem, não se encontra se preocupando com essas pessoas que aqui estão em Jerusalém, porque essas pessoas não se encontram eles pensando nem sequer no seu bem-estar. E por que você vai se encontrar se preocupando com eles, Neemias? Poderiam eles se encontrarem fazendo algo para que essa situação viesse a se reverter? Mas eles nunca se encontraram ali almejando, desejando estar fazendo algo para que essa situação viesse ali até mesmo a mudar. E se eles não fizeram nada, por que, Neemias, você se encontra preocupado de estar fazendo algo, e algo até mesmo ali que venha a ser benéfico para essas pessoas? Essas pessoas nem sequer se encontram pensando neles mesmos, porque você vai se encontrar pensando, Neemias, vai viver a sua vida. Esse momento, os inimigos, meu irmão, minha irmã, não estavam eles dizendo desta forma, estava querendo que Neemias abandonasse a obra somente por alguns instantes, somente por alguns momentos. Mas Neemias, ele demonstrou firmeza, ele demonstrou determinação. Não somente passou a demonstrar determinação,
mas ele se encontrou até mesmo demonstrando: aquilo que eu comecei eu vou terminar. Não vou me encontrar deixando pela metade. Se eu comecei com a certeza que tenho condições de terminar o que eu comecei. Poderia Neemias até se encontrar indo, meu irmão, minha irmã, se encontrar com Sanbalate, Tobias e Gesem, com a intenção de fazer esses homens se converter ao Deus e ao Deus verdadeiro, mas não antes dele se encontrar concluindo esta obra. É como muitas das vezes eu, como um líder e um líder espiritual, eu passo a relatar que não é pecado uma pessoa se encontrar indo passear, a pessoa se encontrar indo, meu irmão, minha irmã, visitar até mesmo um amigo, ou visitar uma amiga, da pessoa se encontrar indo até mesmo se divertir, mas não pode deixar aquilo que se encontrou ali iniciando ali até mesmo a fazer, até mesmo pela metade. Então Neemias poderia com certeza se ajuntar com Sanbalate, poderia se ajuntar ali até mesmo com Tobias e com Gesem, mas primeiramente ele se encontraria edificando um muro que se encontrava em ruína, porque esse homem ele queria ver resultado. Com certeza o pensamento dele não sair da Babilônia. Não me encontrei até mesmo eu abrindo meu coração para o rei, um homem que não tem compromisso com Deus, para mim me encontrar aqui em Jerusalém e não ver até mesmo esse trabalho, e esse trabalho ali até mesmo dando resultado. Então vemos, meu irmão, minha irmã, que a intenção do inimigo é que nós, como servos de Deus, viemos nos encontrarmos abandonando algo que nós nos encontramos fazendo, até mesmo mostrando para nós que esse algo que estamos nós abandonando é somente por alguns instantes. Mas muitas pessoas se encontram correndo grandes riscos quando se encontra deixando coisas que são importantes, meu irmão, minha irmã. Porque quando se encontra deixando coisas que passa a ser importante, pensando, não é somente por alguns instantes, mas mesmo pensando que aquilo que se encontra deixando por alguns instantes, a pessoa, meu irmão, minha irmã, dificilmente conseguirá retomar aquilo que deixou novamente. Como assim, pastor? Explique melhor. Irmãos, eu me encontrei ouvindo de um pastor amigo meu, pastor Ricardo Guedes, e ele se encontrou até mesmo falando de alguns livros que ele se encontrou até mesmo adquirindo e lendo, e livros que ajudou muito ele, até mesmo, meu irmão, minha irmã, a realizar a vontade de Deus, de executar a obra do Senhor. E entre esses livros que ele se encontrou citando um para mim. E esse livro que ele citou é Uma Igreja com Propósito. E eu comprei esse livro, Uma Igreja com Propósito. Comecei a ler. A pastora se encontrou pedindo: você deixa eu ler o livro? Eu disse: quando eu terminar de ler, eu até mesmo deixo você até mesmo ler. Mas quando eu parei de ler esse livro, como se encontra difícil, irmã Zélia, de eu me encontrar retomando a leitura novamente. Trouxe ele para a igreja, mas não adiantou nada. Está na igreja, né, pastora? Mas como é difícil retomar a leitura. Como é difícil retomar a leitura. Não que eu me encontro dizendo que o conteúdo não é importante, mas como é difícil retomar a leitura. É mais fácil pegar até mesmo ali o livro e começar a ler e ir até o fim, porque se deixar de ler,
para se encontrar retomando a leitura, como passa a ser difícil. Segunda-feira passada, nós fomos na Conde, né? E tendo ido na Conde, se encontrou a pastora e a nossa irmã diaconisa Dani vendo o livro. E vendo o livro, poxa, a Dani disse: meu sobrinho tem e eu não tenho. Ele tem esse livro e eu não tenho. E a pastora se encontrou dizendo: foi esse livro que eu tentei comprar pela internet e não me mandou. E os olhinhos dela brilhou, irmão Odete. Tanto os olhos da pastora como os olhos da Dani brilhou. Sabe aquela criança que quando vê o doce, eu quero, e os olhos brilharam. E eu me encontrei comprando o que deveria comprar ali na Conde, e foi quando eu me encontrei dizendo: vou um pouquinho mais para baixo, porque eu sei que tem uma livraria, uma galeria que somente vende o livro onde eu comprei até mesmo o meu. E foi quando a pastora olhou e falou assim: olha, naquela loja ali que eu comprei o meu livro e não entregou. Eu disse: puxa, então se é da loja, então está mais em conta, porque já ouvimos até mesmo o vendedor falar o quanto que custava esse livro. E fomos até a outra loja, e quando eu cheguei lá, tomei um susto. R$90 cada um. Se puxa, na primeira loja lá está R$75, e aqui que é a loja do livro, R$90. Ah não, muito caro. E foi quando nós subimos, e quando subimos, eu me encontrei até mesmo dizendo para o rapaz: se eu levar 2, você me dá desconto? Ele disse: puxa, já está barato, já estou até mesmo fazendo para ir embora, somente tem 5 livros. Eu disse: não tem mais 5, tem somente 3. Me dê até mesmo 2 que eu vou estar levando. E peguei os 2, presente para vocês. A pastora: ai meu amor, ai meu amor. Eu disse: puxa, olha, eu vou dar mais livro para ela. Vou dar mais livro para ela. E entramos no carro. E a Daninha quieta lá no fundo, né? Ela quieta, até mesmo sentada, até mesmo na van no fundo. E eu até mesmo dirigindo. E o que ela estava fazendo, irmã Benedita? Já estava lendo o livro. Já estava lendo o livro. Porque segundo elas falaram, o livro tem que ser lido ano que vem, né? Ano que vem, que é 2025. Aí janeiro, fevereiro, e assim vai, né? E ela já pegou o livro, já começou a ler. E eu duvido se ela parou de ler. Eu duvido se ela parou de ler. Então, quando uma pessoa para, meu irmão, minha irmã, de se encontrar executando algo, para estar retomando, como é difícil. Dos que aqui se encontram, quem é que não começou um regime? Quero emagrecer. E se encontrou deixando esse regime. E para poder retomar novamente, como que é difícil. Pastor, olha, realmente é difícil, pastor. Comecei bem, mas num determinado tempo eu parei, pastor. E como se encontra difícil retomar novamente esse regime. Uma caminhada, como é bom para a saúde. Pastor, até estava fazendo uma caminhada toda manhã, pastor. Parei, mas como se encontra difícil retomar novamente esta caminhada, pastor. E quem já não se encontrou parando de fazer um devocional, irmãos, leitura da palavra de Deus, oração, consagração, e tendo parado, como é difícil retomar, até mesmo um devocional. Como é difícil, quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que você não conhece, e são pessoas que pararam de vir para a igreja, pessoas que pararam de se encontrar prestando culto de adoração ao Senhor, e são pessoas que gostariam de retornar, pessoas que sabem o quanto é bom estar na presença do Senhor, e são pessoas que se encontram dizendo: puxa, eu gostaria muito de estar voltando, de estar cultuando ao Senhor em um culto de domingo, mas eu não consigo, eu não tenho força para estar até mesmo retornando. Quantas pessoas que deixaram de estar até mesmo executando um trabalho na igreja, e como é difícil retomar esse trabalho, irmãos, como é difícil. Passamos nós a vermos que a igreja, que pessoas
em todo o âmbito da sua vida, quando deixa algo importante, de ser até mesmo ali feito com constante, meu irmão, minha irmã, para estar retomando, como passa a ser e ser até mesmo difícil. Por isso que Neemias, quando ele começou esse trabalho, ele não parou, porque ele sabia, se ele parasse para retomar, como seria difícil. Abra a sua Bíblia em Cartas aos Hebreus. Eu gostaria muito que esse autor aos Hebreus fosse o apóstolo Paulo, mas é ator desconhecido, e não posso eu estar aqui dando a honra para Paulo, sendo que a própria Escritura Sagrada não revela o autor que escreveu a Cartas aos Hebreus. Mas muitos teólogos, muitos pastores passam a relatar que foi o apóstolo Paulo que escreveu Cartas aos Hebreus, mas eu repito, autor desconhecido. Mas mesmo sendo um autor desconhecido, olha o que ele relata aqui no capítulo de número 6, capítulo de número 6, do risco que muitas pessoas se encontram até mesmo correto, de deixar de fazer algo, e quando tenta retomar, não consegue retomar novamente aquilo que deixou. Por isso que temos que sermos firmes, por isso que temos que sermos constantes, por isso que temos que sermos sempre abundantes. Isto não pode faltar em nossa vida. Pessoas firmes, constantes e abundantes, porque olha o risco que nós corremos, meu irmão, minha irmã. Cartas aos Hebreus, capítulo de número 6. Cartas aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Olha o que diz aqui a Escritura Sagrada. Cartas aos Hebreus, capítulo 6, versículo de número 1 em diante. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Olha o versículo de número 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Explicando aos irmãos, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Ou seja, os que tiveram uma grande experiência com Deus, deixaram de viver essa experiência por algum determinado tempo, e tendo deixado essa experiência, meu irmão, minha irmã, por um determinado tempo, é difícil
É difícil se encontrar esta pessoa, meu irmão, minha irmã, ali até mesmo retomando essa experiência com Deus. É impossível a pessoa voltar a ser o que a pessoa era até mesmo outrora. Mesmo que haja o desejo, mas é impossível a pessoa ela retomar as coisas que se encontravam executando outrora. Não foi até mesmo em vão que Daniel se encontrava fazendo 3 orações ao dia. Orava de manhã, orava à tarde e orava à noite, porque ele sabia que ele não poderia parar de orar. Ele sabia que ele não poderia, meu irmão, minha irmã, deixar de orar. Por isso que ele orava de manhã, orava à tarde e orava à noite. Porque se ele parasse de orar, para ele voltar até mesmo a orar, ele sabia, meu irmão, minha irmã, que iria custar muito para ele. Então, se nós nos encontramos fazendo algo, não podemos parar de estar fazendo aquilo que verdadeiramente nós estamos vendo e vendo que se encontra dando resultado. Então temos que sermos um povo firme, temos que sermos um povo constante, temos que ser um povo sempre abundante, para nós não nos encontrarmos sendo encaixados, meu irmão, minha irmã, nas pessoas a quais que o autor, aqui as cartas aos Hebreus passa a relatar, que aqueles que experimentaram as coisas espirituais e deixou de se encontrar experimentando essas coisas por um determinado momento, esta pessoa, meu irmão, minha irmã, para voltar a retomar aquilo que se encontrava executando outrora, a pessoa não estará encontrando facilidade. Vemos que a palavra de Deus também fala de um homem que podemos pegar exemplo dele. Um homem que se encontrava cuidando das ovelhas do seu pai. Ah, pastor, até sei quem é este homem, até sei de quem o Senhor se encontrará fazendo menção nesta mensagem. Davi, ele quando apacentava ovelhas, o instrumento de Davi, irmã Luciana, era um cajado. Era o instrumento que ele teria que se encontrar sempre carregando com ele, um cajado. Mas mesmo ele com o cajado, ele carregava uma outra coisa, que era a harpa. Ele não se encontrava prestando um culto para as ovelhas, ele não se encontrava prestando um culto, meu irmão, minha irmã, para ali até mesmo pessoas. Ele se encontrava apacentando ovelhas. Não havia o porquê dele se encontrar levando até mesmo a harpa, até mesmo para o campo. Não havia o porquê dele se encontrar sempre levando a harpa até mesmo com ele. Mas quando ele se encontrava apacentando as ovelhas, e as ovelhas se encontravam indo em direção até mesmo ali, meu irmão, ao riacho para beber água, Davi, ele pegava a harpa e começava a tocar a harpa. Começava a tocar a harpa. Quando as ovelhas se encontravam elas deitando sobre a relva, Davi se encontrava tocando a harpa. Quando se encontrava as ovelhas sendo ameaçadas de ser devorada por urso, Davi livrava as ovelhas. E creio que depois que ele prevalecia contra urso, prevalecia contra leão, Davi pegava a harpa e se encontrava tocando a harpa. Mas por que, pastor, o Senhor diz isso, pastor? Que Davi mesmo se encontrando no campo, Davi mesmo se encontrando apacentando ovelha, não estava ele prestando culto de adoração, mas era um homem que levava com ele a harpa, porque ele sabia que ele não poderia parar de tocar. Ele sabia que ele não poderia parar de adorar ao Senhor. Ele sabia que não poderia de modo algum, meu irmão, minha irmã, parar de se encontrar tocando aquele instrumento. Então ele se encontrava levando instrumento com ele em todo lugar que ele se encontrava. Pastor, eu quero base bíblica, pastor, nisto, que
pastor se encontra relatando, a Bíblia diz que quando o espírito maligno se encontrou se apoderando de Saul, o servo de Saul, assim percebendo, se encontrou pedindo para que Saul viesse dar permissão, para que eles levassem um homem que tocasse harpa, mas que o homem viesse, a minha irmão, minha irmã, a se encontrar tocando a harpa, não somente de qualquer forma, de qualquer maneira, mas deveria se encontrar tocando a harpa, e tocando a harpa bem. E foi quando um se encontrou dizendo: olha, eu conheço um, eu me encontrei um dia vendo um, que sabe tocar harpa, e que sabe tocar bem. Foi um culto realizado por Davi, não. Esse homem que viu Davi tocando harpa, com certeza foi o momento que Davi se encontrava apacentando as ovelhas. Ou seja, esse homem, ele sabia que não poderia, meu irmão, minha irmã, deixar de adorar a Deus, porque o dia que ele deixasse de adorar a Deus, para ele retomar a adorar a Deus, iria custar muito para ele. Então vemos que tanto Daniel, ele não parava de orar, e assim como Davi não parava de adorar. Nós não podemos deixarmos algo, meu irmão, minha irmã, que sabemos que é importante para nós, e achando que iremos deixar por somente um determinado tempo, porque com certeza seremos ali até mesmo prejudicados com isto. É como, para podermos concluir, tem pessoas que se encontram querendo até mesmo tempo para si própria, e se encontrando em um relacionamento, irmã querida, se encontra dizendo: olha, não está dando mais para estar até mesmo vendo com você, não está dando mais para estar até mesmo compartilhando até mesmo minhas coisas com você. Eu quero um tempo, e esse tempo que a pessoa pede, significa que ambos irão se distanciar. Isso vai ajudar em alguma coisa, irmã querida? A pessoa deixar de fazer o que se encontrava fazendo juntos, mesmo com problemas, mesmo com dificuldade. A separação não é até mesmo ali, irmãos, resultado para que as coisas elas venham mudar. É como um casal, se ele deixar de fazer, tanto o homem como a mulher, aquilo que tem o costume de fazer, pensando: vou estar retomando isso por um determinado tempo, não vai retomar de modo algum. E eu tenho certeza, se eu fazer perguntas aqui aos meus irmãos nesta manhã, de algo que você deixou, e com o pensamento: vou retomar por um determinado tempo que se passar, e se você conseguiu até mesmo retomar, com certeza você se encontrará dizendo: pastor, realmente eu tive essa atitude, mas eu não consegui retomar, pastor. É como exemplo, quem é que já começou a reformar até mesmo uma casa aqui? Já parou, irmão Rafael? Conseguiu retomar com facilidade? Seja sincero. É difícil, né? Levar os irmãos numa salinha que tem aqui no fundo aqui. Tem uma sala aqui que primeiramente era a sala pastoral, depois até mesmo virou até mesmo a rádio INT. E eu não tinha tempo para fazer até mesmo a rádio. E foi quando eu me encontrei dizendo: poxa, deixa as coisas aqui, é perda de tempo, vou pegar um computador, levar para casa. Comprei o computador do meu sobrinho, vou levar para casa o computador, tirar as espumas se encontram até mesmo aqui na parte de cima, organizadinho. E a minha intenção era reformar até mesmo a sala. Tirei as espumas, com a intenção de raspar a parede, né, pastora? Pintar a parede. Parei, está lá do mesmo jeito.
Está lá do mesmo jeito. Teve uma época que eu tranquei a irmã Eunice, a sala, né? Que a irmã Eunice entrava lá e tentava arrumar. Aí eu entrava lá, desarrumava tudo, porque tentava colocar em ordem. Parei. Mas se eu começasse e fosse até o fim, a história seria outra. Pode ser a pessoa que for, se começou algo, parou, irmãos, para retomar, como é difícil. Como é difícil. Por isso que a palavra de Deus, ela se encontra assim no dizer, capítulo de número 6, versículo de número 4. Capítulo 6, versículo 4. Medita nisso, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, versículo 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, versículo 6, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Meus irmãos e irmãs, começou algo, vai até o fim. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Coloque em prática esse dito popular. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso pode te custar muito. E digo não somente envolvendo a obra, mas envolvendo todas as áreas da sua vida. Quantos pais que deixaram de dar atenção aos filhos? Quantos pais que deixaram de conversar com filhos? E tentando retomar a conversa, como que é difícil. Tentando retomar, meu irmão, minha irmã, e retomar muitas das vezes ali os conselhos, como é difícil. Então que você não deixe, ou que você se encontre executando e vê que você terá um grande resultado, para depois você se encontrar retomando novamente, meu irmão, minha irmã, porque você não vai ter sucesso. Somente quero concluir, teve uma ocasião que eu comecei a pintar em casa, né, pastora? Era 3 horas da manhã, eu até mesmo com horror, pastor, mas o mundo iria acabar nesse dia, porque eu sabia, se eu parar, eu não vou conseguir. Foi ou não foi? Comecei a pintar, não era ainda madrugada, comecei a pintar até mesmo uma parte, outra parte, aí fui para a parte de cima, pintei até mesmo o teto, fui pintar as paredes, quando eu olho 3 horas da manhã, mas a minha intenção, vou até o fim, diferente da pastora de João. Cheguei do trabalho, aí eu vi até mesmo ali o rolo, irmão Antônio, eu vi até mesmo ali, até mesmo aquele instrumento que coloca tinta, né? Eu vi o meu sapato todo chapiscado de tinta. Aí eu entro no quarto e assim, puxa, que bacana, pintou a parede. E aí eu não vi que a outra parede ainda faltava pintar. E atrás do guarda-roupa, até hoje, estava a pintar essas 2 partes e não foi pintado. Mas por que, pastor? Começou algo e me parou. Para retomar é difícil. Meu irmão, minha irmã, seja firme, seja constante, seja abundante. Ter a certeza que Deus, Ele sempre se encontrará te dando condições para aquilo que você começou. Você não venha parar, porque para você até mesmo retomar é difícil demais. Esta é a palavra de Deus, e as palmas engrandecem e exalta ao Rei da Glória, ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Sexta-feira,